Shalom Adonai. Como eu propus falar, hoje eu vou te definir a Toca do Coelho. De 1600 a 1800 houve um apagão na história da humanidade. Até 1500, os homens que estavam no reino tinham conhecimento de que a nossa raça não era a única raça presente aqui no reino. Esse aí é o mapa de Urbano Monte. Eu vou deixar várias imagens dele aí para vocês. Esse mapa ficou escondido pelo clero por mais de 420 anos. Esse mapa aí é de 1585, se eu não me engano. Se você reparar, o Polo Norte está descongelado, onde é o centro, porque esse mapa ele só mostra o nosso reino. O Polo Norte é o centro do mapa, então você vê que está descongelado. Você vê que tem híbridos, você vê híbridos terrestres, tanto híbridos aquáticos, então tem Lemúria e Atlântida vivendo. Você vê as famílias dinásticas, você vê dragões. Você vê, pode reparar, tem um brasão entre a África e a América. Eu vou te explicar depois sobre isso aí. E a gente vê nas bordas do mapa que existem terras de vida, principalmente vida, além do que a gente consegue retratar na imagem. Então, essa imagem, no caso, é só um trecho de toda a criação. Isso que esse mapa está te mostrando. Após sofrermos esse reset espiritual e mental, o homem começou a procurar as grandes Babilônias, em busca da matéria e vivendo cada vez mais perto da vida de Hollywood do que com a natureza e com Deus. Os dias modernos são tão corrompidos e tão, digamos assim, futuristas, que quase não é mais apresentado para a Matrix. Mas se você reparar nos livros e se você vai viajar, principalmente na Europa, porque quando a gente fala de coisa antiga, aqui na América era só floresta antigamente. Então principalmente na Europa e na Eurásia, você vai reparar que pelos monumentos antigos, pelo tamanho deles e pelo desenvolvimento, pela arquitetura, pelas estaturas das portas, das paredes, pela elaboração desses monumentos, você vai ver muito símbolo e estátua de anjos, de besta, de híbrido e demais adoração que o homem não seria capaz de fazer tais feitos sozinhos, sem existir fisicamente, porque o homem só consegue retratar algo que ele viu. Então a gente consegue já perceber que ou o homem viu essas criaturas e passou a limpo fazendo essas estátuas, ou realmente foram os híbridos que fizeram esses próprios seres que deixaram durante a nossa história, passaram aqui e fizeram tais feitos, E até antes do reset, a Matrix tinha os reis e imperadores advindos dessa família dinástica, e o clero, que era a igreja, sempre foi corrompido por essas famílias dinásticas. Essas famílias dinásticas, desde o princípio, já corromperam a igreja, eles já uniram a igreja pagã com a igreja cristã desde os primórdios. A turma da Matrix, que é o povão, eram os burgueses, que sempre estiveram por aí, atrás de dinheiro, atrás do mundo, atrás das regalias estabelecidas e cedidas pelo castelo, digamos assim, ou pelo sistema hoje. E fazendo parte do povão, tínhamos a classe camponesa, que sempre foi a classe mais escrava e operária, que ao passar do tempo se tornou a classe operária, e que atualmente se tornou a classe trabalhadora, porque conforme vai passando o tempo eles vão mudando o nome do regime, do sistema e as nomenclaturas, para as pessoas não perceberem que é o maligno o tempo inteiro dentro do próprio ciclo da Ouroboros, que é o Cronos, que nós estamos presos nesse tempo. Desde o primórdio e com a queda de Adão e após a proliferação da humanidade, houve a queda dos 200 anjos descritos em Enoque. Esses anjos corromperam a humanidade, adentraram após a abertura dos portais com as pirâmides
que desde a queda já estavam no reino. Desde a queda de Adão já existiam esses monumentos. A própria ciência comprova, os cientistas dizem que esses monumentos, as pirâmides, já estão no reino há mais de 30 mil anos. Eles conseguem tirar isso à prova vendo pela rocha e pelo material das pirâmides. Tem mais de 30 mil anos. E a história do homem, o homem caiu aqui na Terra, de Gênesis a Apocalipse, são 7 mil anos. Então só aí a ciência mesmo já te escancara que esses monumentos já estavam desde a antiguidade, desde os primórdios, desde antes do primeiro Tohu Vabohu. Devido às mutações genéticas criadas nesse período, a Terra se encheu de híbridos, que se ramificaram nas mais diversas legiões de demônios possíveis. Certos tipos desses demônios viviam de forma terrestre e outros de forma aquática e guerreavam entre si, que é essa guerra de Lemúria e Atlântida, que é eterna, que nós explicamos que até nos fins dos tempos ela vai se revelar novamente, porque vai ter a guerra entre Atlântida e Lemúria, e as pessoas vão fazer adoração a esses heróis que vão chegar. Mas isso não é assunto desse vídeo. Parte desses anjos caídos tem poderes de se transformar em homem. Estes mais evoluídos constituem as famílias dinásticas, os reis e imperadores, e contaminaram o clero. Esses demônios criaram um sistema feudal e faziam acordos com os híbridos, e nesses acordos tinham trocas onde os híbridos forneciam tecnologias a esses reis, que consequentemente adotavam a religião desses híbridos e demônios e mantinham a humanidade escrava. Esse período era chamado a Era Medieval. Por isso que você vê muitas imagens do período medieval e você vê que eles faziam adoração aos híbridos, eram os Nephilim, eram filhos de anjo caído. Até 1587, a configuração da Matrix era assim, ó, como o mapa aqui do Irmão Monte. Ó, você consegue ver aqui, ó, o Filipe, o rei Filipe da Espanha. Na época ele era rei da Espanha, rei de Portugal. Você vê, ó, junto a ele o rei do Peru. Eles estão pegando aqui um artefato de um híbrido. Isso aqui é um artefato Atlântida, da Atlântida. E esse é um GPS onde eles conseguiam... esse GPS dava a posição exata de qualquer local que eles estavam navegando dentro da Matrix. Então assim, para você ver a tecnologia desses híbridos. Ele mostrava assim, ó, na Lua, localizado onde você estava. Então assim, para os navegantes isso até hoje é uma tecnologia sobre-humana. Então acabou que ia corrompendo, essas famílias dinásticas iam se corrompendo com a Atlântida, porque a Atlântida já existia. Se você reparar também aqui, ó, na borda, você vê que tem rios que ligam o mundo espiritual e o mundo material, que ligam, no caso, o nosso mundo aqui fora da imagem, que no caso seriam terras além, que é o mundo espiritual. Foi por aqui, por essas bacias de água, que Hitler adentrou com o submarino e se exilou. Até 1500, o homem tinha ciência destes seres, tanto que todos esses contos e lendas são referentes a esse período. Se você reparar, tem muitos híbridos, tem dragões, você vê semideuses, híbridos do mar, sereias, você vê a centauro. Por isso que começou a ter as lendas, e existiu a lenda por conta desses seres, que a Terra era corrompida por esses seres. Até esse momento, os Néfilins viviam nas bordas, nos pântanos e nos seus lugares que eram apropriados para eles, onde eles gostavam. E esses lugares já eram temidos pelos cavalos dos homens, desde longe já sentiam o cheiro e evitavam ir. Isso está nas escrituras e nos livros apócrifos. Porém, conforme o mapa foi congelando, esses seres começaram a reaparecer. Em 1600 começou a ter muitos casos de pé grande, curupira, monstro do Lago Ness, porque essas criaturas tinham fome e a Terra estava sofrendo uma mini era do gelo, e muitas civilizações nas Américas foram dizimadas por esses demônios.
Muitos daí vêm e me perguntam como é que esses demônios da Atlântida sobreviveram ao dilúvio, até porque esses são híbridos advindos de relações de anjos com híbridos. Desta forma, são pré-diluvianos. Existe uma faixa na Terra que é o vórtice do Sol Negro. Nesse perímetro, as ondas eletromagnéticas são maiores, e esse vórtice passa tanto pelo nosso mundo quanto por terras além domo. Tanto que existem ilhas próximas desse vórtice aqui na nossa Matrix que tem povos que vivem mais de 300 anos. E tanto que foi por essas bacias que Hitler adentrou por esses vórtices de água subterrâneo e por dentro, onde o magnetismo é muito maior, onde a água em si é uma água magnética, onde traz propriedades para o homem que o homem conseguiu, que os soldados conseguiram, eles foram para outro mundo. Tem relato desses caras, eles voltaram e deram testemunho na internet. E os relatos dos soldados dos Estados Unidos, eles viram dragões lá também. Para baixo da Austrália também já viram dragões. Então assim, isso aqui não é uma história contada, a gente tem fundamento, são fragmentos da história que estão sendo remontados para a gente poder te trazer essa informação. Se você reparar nos mapas medievais, Tartária vivia na zona do norte, porém devido aos acordos com essas famílias dinásticas, Tartária não invadia certos territórios como Portugal, Inglaterra, China. Você tinha a cultura de Tartária sendo imperada até aqui na Índia, tanto que eles fazem muita adoração lá aos lemurianos, e você vê muita Vimana lá na Índia, por conta dessa adoração que eles tinham por Tartária. Tartária são os Nephilim. As pessoas perguntam por que tanto anjo, por que tanto a estátua de besta, de criaturas que a gente nunca conseguiu imaginar caso não tivesse essas estátuas. Por que tanto investimento gasto nisso e na antiguidade, quando a tecnologia era menor, digamos assim? Porque Tartária eram os filhos dos anjos caídos. Então eles retratavam o pai deles, eram a família deles. Então por isso toda essa adoração. Daí o que a Matrix fez, como desde o primórdio o mundo jaz o maligno, e a Matrix sabe disso, o que a Matrix fez? Como ela sabe que não consegue mais combater esse sistema imposto por essas famílias dinásticas, e como nessa terra o ser humano tem o livre-arbítrio, a Matrix instalou um chip em certos indivíduos que, devido a eles serem controlados por gente de fora da Matrix, tiveram uma ascensão muito grande. A Matrix controlava esses caras que conseguiam manipular a classe operária com ideologias remontadas pela própria Matrix. Esses chipados conseguiam ter acesso aos castelos, aos reis, aos livros, que eram guardados pelo clero, e essas famílias e os reis respeitavam eles, porque devido a essas ações e esses gestos que eles faziam, os próprios anjos caídos decodificavam que eles eram fantoches e estavam sendo controlados por gente de fora. Por exemplo aqui, Napoleão Bonaparte, quando ele tinha uns 25 anos e ele foi no Egito, os soldados relatavam que ele passou alguns dias lá desaparecido ali dentro. E quando ele voltou muito diferente, com um modo de pensar e táticas de guerra sobre-humanos. Foi dada uma ascensão tão grande para esse cara que, com o seu poder, ele juntou um exército de mais de 500 mil homens e em 1812 entrou em Moscou. E muitos estudiosos quebram a cabeça se questionando, na época, a capital da Rússia era São Petersburgo e não era Moscou. Por que ele invadiu Moscou e não invadiu São Petersburgo? Por que ele não foi na cabeça? Por que ele invadiu São Petersburgo? Os pesquisadores, a ciência não sabe te explicar isso. E o que tinha em Moscou? Você tinha o coração de Tartária. Tartária era em Moscou. A Matrix queria enfraquecer os Nephilim. Napoleão invadiu a Rússia para destruir Tartária. Em Moscou tinha um exército de 3 mil Nephilim, tanto que quando Napoleão volta, ele volta com 27 mil homens.
Ele teve uma perda, nossa, gigantesca. E se você fazer uma pesquisa do exército russo, não teve diminuição nada do exército. 10, 15 anos depois eles estavam com o mesmo número de população. Dá até dó de Napoleão. E por que isso? Porque a Matrix que controlava Napoleão e controlava suas ações. E a Matrix tinha como objetivo exterminar os Nephilim, que não pensavam, ou que não, de repente, não entraram no acordo satânico deles de fazer um reset na Matrix, porque eles queriam recriar o modo de pensar do homem, fazer o homem acreditar que estava em Hollywood, né, vivendo a vida de Hollywood. Foi bem aí que teve o gatilho, onde o homem começou a querer abrir uma indústria, por conta dessa desaparição dos Nephilim, que a Matrix estava querendo ocasionar até esse momento. Eles queriam resetar a cabeça do homem, fazendo com que o homem esquecesse dessa parte do mundo espiritual que existe aqui dentro do mundo material. Até porque a Matrix sabia que em breve ia acontecer uma liquefação de solo e que ia acontecer uma mini-era do gelo. Então eles usaram esse período para conseguir esconder os livros, e começaram a colocar um monte de chipado para fazer certas missões aqui dentro da Matrix. Daí a Matrix coloca esses chipados para reformular os livros e esconder os mapas. Tanto que Napoleão foi lá no Egito, fez tiroteio na face das pirâmides. Ele tinha que ter uma informação de que as 10 famílias das 10 tribos de Israel são negras. E ele tinha que ter uma informação do racismo que ia acontecer no futuro. Por conta desse tiroteio, aconteceu muitas guerras durante a história da humanidade por conta dos cristãos, por conta dessa desinformação que ele fez na linha do tempo. Napoleão também foi lá no templo de Hector, lá no Egito, tirou um alto relevo do mapa do Zodíaco de Dendera, levou lá na França, no Museu de Louvre. O Zodíaco de Dendera tem a informação da última fase das estrelas do céu antes da inversão. É bem dizer o print dos céus no dia da ira. Sabe? Não é brinquedo isso não. Ele tinha essa informação. Essa informação vinha de gente de fora da Matrix. Ele estava sendo conduzido. Por isso tivemos muitos livros que foram tacados fogos nessa época. Você vê nas pinturas antigas que houve também um evento muito grande aqui na Matrix e um inverno muito rigoroso na Europa, pois a Terra estava entrando no padrão da inversão. Daí a Matrix coloca esse estipado para organizar. De pano de fundo, você tem uma família dinástica no Reino Unido, uma na Rússia e uma lá na China. A da China vai aparecer mais nos tempos de hoje, nos tempos modernos. Tanto que todas as nossas grandes empresas estão lá, por conta dessa mão de obra barata e por conta da escravidão que essas famílias dinásticas geraram por lá. A Rússia tinha uma família enfraquecida. Tinha Alexandre I, que enfraqueceu Napoleão. Aí teve Alexandre II, que montou um esquema de família, um sistema que lá na frente se tornou os Romanov. Lembra que essas famílias lá têm o sangue azul? Você vê nos quadros das famílias lá da Inglaterra, as famílias Romanov, e lá na Rússia você vê as famílias lá do Reino Unido. Por conta que eles faziam essas trocas, era tudo família ginástica, eram tudo anjo caído. Tanto que a Anastácia lá ficou desaparecida, toda a Europa foi lá procurar a Anastácia por conta desses acordos das famílias. E nessa família na Rússia tinha um menino que ele era hemofílico, acho que era. E a Matrix infiltrou o monge Rasputin para cuidar do menino. E os conselhos que Rasputin dava e com as informações que a Matrix obteve com Rasputin ali dentro, fizeram com que eles interferissem na história. Rasputin era chipado e ele tinha a mão oculta também. Dava para identificar esses chipados por esses gestos sobre-humanos. Stalin também era chipado. Olha o gesto de Stalin. Outro que com suas ideologias e pensamentos ocasionaram guerras até hoje.
Dessa forma, a Matrix foi moldando a cabeça do homem. Karl Marx, outro chipado, as escolas e universidades adotam o modo de Karl Marx pensar e adotam o modo dele dizer a criação como ciência verídica. Eles ensinam isso para as crianças nas universidades. E isso é uma doutrinação pagã, satânica. Com esses fantoches, a Matrix foi resetando a mente humana, retirando os híbridos do palco, e com a grande liquefação de solo que aconteceu em 1815, fez com que eles redoutrinassem a humanidade, com que cada dia mais, conforme foram se criando as grandes cidades, nesse novo sistema Babilônia de Hollywood, foram esquecendo do mundo espiritual que estava entre nós, nos condensando em matéria. E conforme a tecnologia foi aumentando, e com os produtos que nós compramos hoje, se alimentamos e se energizamos, bebemos, eles começaram a nos condensar cada vez mais a nossa glândula pineal, calcificando cada dia mais com a escova de dente, fazendo com que nós se tornássemos mais material, o nosso corpo vira mais material, fazendo com que a gente esqueça do mundo espiritual. E acaba que fazendo com que o homem viva cada vez mais essa realidade montada, e entrando cada vez mais nas trevas, se aprofundando nas trevas e ficando cada vez mais longe da luz, longe do Criador. Essas pessoas explicam Tartária, mas eles não contam para onde eles foram, o que aconteceu, como Tartária foi dizimada, porque realmente é difícil explicar isso. Mas conforme vai se aproximando a inversão, esses seres foram para as bordas e para baixo da Terra, devido às mudanças do campo eletromagnético. Esses seres não têm mais corpo elétrico e nem permissão para aparecer na Matrix, devido a esses próprios acordos e devido ao Criador, soltam um plasma neles. E eles são Nephilim, eles são controlados. De repente tem um híbrido que tem uma coroa e os outros que respeitam não adentram na Matrix por serem controlados. A gente não sabe, mas eles não têm permissão para adentrar na Matrix. Eles ficam nas regiões celestiais até um determinado momento, né? Até ser aberto, ser dado o dia onde vai ser aberto o campo eletromagnético e essas criaturas vão poder reaparecer para a humanidade. Mas até esse momento eles são controlados e não têm permissão para estar aqui. Por isso que você não vê Nephilim andando pelas ruas. E aí o que aconteceu? Eles foram e se esconderam para debaixo da terra. E olha que em 1815 foi um acerto no relógio de 72 graus. Agora vai acontecer 360 graus no nosso relógio. Meu Pai do céu, santos sejam todos aqueles que deram ouvidos ao nosso Messias Yahushua Hamashia. Tanto que as pessoas se perguntam a origem desses monumentos, porque estão todos soterrados e esquecidos, porque eles queriam remontar o sistema para escravizar o homem. Conforme aconteceu a liquefação de solo, foi o gatilho para eles fazerem com que o homem esquecesse dessa adoração a anjo caído e adorasse hoje de uma forma mais superficial. O homem hoje tem as fantasias, vê os filmes dos anjos caídos, mas o homem não acredita, o homem realmente acha que é uma ficção. Então eles conseguiram criar algo existível, fazer com que isso não exista mais. Foi esse o reset que eles criaram na Matrix, e eles precisavam fazer com que o homem esquecesse desses seres para conseguir implantar o regime de escravidão. Hoje a humanidade vive num palco de teatro, escrava do sistema financeiro, escrava pelo serviço, escrava pelos bens materiais, em um ciclo cada vez mais dependente do sistema. Digamos que as pessoas não se questionam mais e não se permitem questionar sobre o que e se acontecer uma catástrofe mundial amanhã, o que eu vou fazer? Eu acredito que quando a fiação elétrica do reino se desligar, vai ser muito triste ver todas essas almas conectadas na internet se desligando e todos os sonhos
da antiga Matrix não existindo mais. Quem poderá subsistir a esse dia? Restarão só os cavalos das trevas. Meu Pai do céu. Eu gostaria de encerrar esse vídeo com Apocalipse 12, versículo 12. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e neles, e quem neles habitais. Ai dos que estão na terra e no mar, porque o diabo desce a vós, com grande ira, porque sabe que resta pouco tempo. Para os cristãos que acreditam no sinal de Apocalipse 12, sabem quando foi demarcado esse sinal, e sabem quando Satanás vai cair na terra. Então, ai dos que estão na terra e no mar. Então agora o juízo não vem só sobre ao povo terrestre, como no dilúvio. O juízo agora vem sobre Atlântida. Agora vai ser o juízo de toda a humanidade, de toda a criação. Agora o Pai, ele vai ser justo. Então esses seres vão começar agora a sair da toca do coelho. Então as pessoas, a humanidade está prestes a ver coisas sobre-humanas que vai chocar o homem. E não está lá escrito em Apocalipse que vai vir um bicho lá que parece leão, com cara de boi, não é? Haja mente para falar, com cabeça de ave, com pé de ave, eu não sei descrever. Mas esses demônios realmente eles vão aparecer para a humanidade. Não queira estar aqui no dia do Senhor. Santidade e arrependimento. Shalom, fica todo mundo com Adonai. Muito obrigado, esse aqui foi o vídeo de Tartária. E eu vou deixar agora umas imagens sobre esses gigantes do passado, porque conforme foi passando o tempo, esses gigantes foram se decaindo geneticamente, conforme o campo eletromagnético da Terra foi mudando, e não foi ficando propício para alguns viverem. Alguns foram mortos, os maiores foram mortos, muitos foram petrificados no dilúvio. Então acaba que eu vou deixar várias imagens aqui para você ver esses gigantes petrificados. Eu vou deixar a imagem de árvores petrificadas, eu vou deixar imagens dessas arquiteturas todas aí, vocês vão ver soterradas. Eu vou deixar essas imagens, segue aí algumas imagens sobre o reset que aconteceu no reino. Shalom, Adonai.